Menina defende garoto cadeirante na escola, sem saber que seu pai é um bilionário, mas a situação estava ficando feia no pátio da Escola Municipal Santos Dumont, em São Bernardo do Campo. 3 garotos cercavam uma cadeira de rodas, enquanto outros alunos fingiam não ver nada, ocupados demais com seus lanches e brincadeiras para se envolver. Foi quando Beatriz Silva viu os meninos empurrando a cadeira de Mateus e imitando os movimentos dele de forma cruel, que algo dentro dela pegou fogo. O garoto de cabelos castanhos e moletom laranja tentava se afastar, mas eles não deixavam. Sem pensar 2 vezes, a menina de 11 anos largou sua mochila e correu na direção deles. "Parem com isso agora!" gritou Beatriz, se colocando entre os agressores e Mateus. "Ah, olha só, a pobretona quer defender o aleijadinho", disse Bruno, o maior dos 3, com um sorriso maldoso. "Ele não é aleijadinho, seu idiota." Beatriz tremeu de raiva, mas manteve sua posição. "Vocês são covardes, 3 contra 1. E você vai fazer o quê?" provocou outro garoto. "Vai chorar para sua mãe faxineira?" As palavras doeram, mas Beatriz não recuou. Olhou para trás e viu Mateus observando tudo em silêncio. Havia algo em seus olhos escuros que ela não conseguia decifrar. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo. Tristeza? Vergonha? "Deixa eles, Beatriz", murmurou Mateus, a voz quase um sussurro. "Não vale a pena." "Vale sim", ela respondeu firme, voltando-se para os garotos. "Todo mundo merece respeito." A diretora Silvia apareceu correndo, atraída pelo tumulto. Os 3 agressores se dispersaram rapidamente, fingindo inocência. Beatriz ainda estava ofegante quando notou que Mateus chorava silenciosamente. Não parecia ser pela humilhação que acabara de sofrer. Era algo diferente, mais profundo. "Você está bem?" perguntou ela, agachando-se ao lado da cadeira. Mateus enxugou os olhos rapidamente. "Estou. Obrigado por me defender." "Não precisa agradecer. Era a coisa certa a fazer." Nos dias seguintes, Beatriz fez questão de sentar ao lado de Mateus durante o recreio. Descobriu que ele era inteligente e engraçado, mas carregava uma tristeza que ela não conseguia entender. Os outros alunos os observavam com curiosidade, alguns com desaprovação. "Por que você não tem outros amigos?" perguntou Beatriz certo dia, enquanto dividiam o lanche embaixo da única árvore do pátio. Mateus hesitou. "Os pais dos outros alunos não gostam que seus filhos se aproximem de mim." "Mas por quê?" "É complicado." Beatriz notou que ele sempre desviava o assunto quando ela fazia perguntas sobre sua família. Sabia que ele morava em uma casa grande no bairro nobre da cidade, mas apenas porque uma vez ouviu a secretária da escola comentando o endereço. O que não fazia sentido era porque um garoto rico estudava numa escola pública. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A mãe de Beatriz, Dona Carmen, trabalhava como faxineira na escola há 5 anos. Era uma mulher simples de 52 anos que criava a filha sozinha depois que o marido as abandonou. Quando soube da nova amizade da filha, ficou preocupada. "Beatriz, você precisa ter cuidado com esse menino", disse ela certa noite, enquanto preparavam o jantar na pequena cozinha de seu apartamento. "Cuidado com o quê, mãe? Ele é legal." "Não é sobre ele ser legal ou não, é sobre outras coisas." "Que outras coisas?" Carmen suspirou, mexendo o feijão na panela. "Existem diferenças entre as pessoas, filha. Diferenças que às vezes causam problemas." "Você está falando da cadeira de rodas? Porque isso não me importa." "Não é só isso, Beatriz, é mais complicado do que você imagina." Mas a menina não entendia. Para ela, Mateus era apenas um garoto que precisava de um amigo. E ela estava determinada a ser essa amiga, independente do que os outros pensassem. Na semana seguinte, Beatriz começou a notar um homem elegante de terno escuro que aparecia nos portões da escola. Ele ficava parado do lado de fora, observando de longe. Sempre que Mateus o via, ficava agitado e pedia para entrarem rapidamente.
Quem é aquele homem? Perguntou Beatriz certo dia. Ninguém importante. Mateus respondeu, mas sua voz tremia. Durante um projeto escolar sobre família, a professora Márcia pediu para cada aluno falar sobre seus pais. Quando chegou a vez de Mateus, ele ficou vermelho e sussurrou. Meu pai trabalha muito. Ele viaja bastante. E sua mãe? Perguntou a professora. Mateus abaixou a cabeça. Ela não mora comigo. O silêncio na sala foi constrangedor. Alguns alunos trocaram olhares. Outros sussurraram comentários maldosos. Beatriz sentiu o coração apertar ao ver a dor nos olhos do amigo. Depois da aula, ela o encontrou sozinho no banheiro chorando. Mateus, o que está acontecendo? Você não entende, Beatriz. Minha vida é uma bagunça. Então me explica. Eu sou sua amiga. Ele olhou para ela por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar. Meu pai é muito rico, muito mesmo, mas ele nunca tem tempo para mim. Eu moro só com os empregados. Rico como? Bilionário. Beatriz piscou várias vezes, processando a informação. Se ele é tão rico, por que você estuda numa escola pública? Porque ele acha que isso vai me fazer mais forte, me ensinar sobre o mundo real. A revelação explicava muita coisa. Os comentários maldosos, o isolamento, a presença do homem de terno. Mas também levantava novas questões. Onde está sua mãe? Mateus fechou os olhos. Ela foi embora quando eu fiquei assim. Disse que não conseguia lidar com um filho deficiente. As palavras atingiram Beatriz como um soco no estômago. Como uma mãe podia abandonar o próprio filho? Ela pensou em Dona Carmen, que trabalhava 2 empregos para sustentá-las, que ficava acordada quando ela estava doente, que faria qualquer coisa por ela. Ela não merece você, disse Beatriz pegando a mão de Mateus. E seu pai também não, se ele te abandona com empregados. Ele não me abandonou, ele só trabalha muito. Isso é desculpa, Mateus. Minha mãe trabalha muito também, mas sempre arranja tempo para mim. Naquela noite, Beatriz contou tudo para a mãe. Carmen ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Agora entendo por que eu estava preocupada, murmurou ela. O pai desse menino é Henrique Tavares. Você conhece ele? Todo mundo em São Bernardo conhece. Ele é dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Aparece nos jornais direto. E por que isso é um problema? Carmen suspirou. Porque gente rica como ele não gosta que os filhos se misturem com gente como nós. Se ele descobrir sua amizade com o filho dele, ele vai fazer o quê? Me proibir de ser amiga do Mateus? Ele pode fazer muito mais que isso, filha. Pode me tirar do emprego, pode nos causar problemas. Beatriz sentiu um frio na barriga. Não havia pensado nas consequências para a família, mas ao mesmo tempo não conseguia aceitar que tivesse que abandonar o amigo por causa de dinheiro. Na escola, a situação estava ficando mais tensa. Os comentários sobre a família de Mateus se espalharam. Alguns pais ligaram reclamando que uma criança rica estava tomando a vaga de uma criança pobre. Outros sussurravam teorias conspiratórias sobre por que um bilionário colocaria o filho numa escola pública. A professora Márcia marcou uma reunião com os pais de Mateus, mas apenas Dona Conceição, a governanta que cuidava dele, compareceu. A mulher de 60 anos explicou constrangida que o pai estava em viagem de negócios. Sempre está, murmurou um pai na plateia. Imagina ter todo esse dinheiro e não conseguir comprar amor, comentou outro. Beatriz, que estava na porta da sala ajudando a mãe com a limpeza, ficou indignada. Entrou na sala sem permissão. Vocês são uns hipócritas, gritou ela. Ficam falando do pai dele, mas nenhum de vocês ensina os filhos a serem legais com ele. Beatriz. Dona Carmen tentou puxá-la, mas ela continuou. O Mateus é a pessoa mais legal desta escola, e vocês tratam ele como se fosse um estranho só porque tem dinheiro. Menina, você não entende as coisas de adulto, disse a professora Márcia. Entendo sim, entendo que vocês são injustos. Foi então que ela viu o homem de terno parado na porta. Henrique Tavares havia chegado no meio da discussão e assistido toda a cena. Seus olhos estavam fixos em Beatriz, mas sua expressão era impossível de decifrar. O silêncio na sala foi absoluto. Todos sabiam quem ele era. O homem mais rico da região,
que raramente aparecia em público, estava ali, observando uma menina de 11 anos defender seu filho. Você é a Beatriz, disse ele, a voz baixa, mas clara. Ela assentiu, o coração batendo forte. Posso falar com você um momento? Dona Carmen se aproximou, protetiva. Senhor, ela é apenas uma criança. Eu sei, não vou machucá-la. Do lado de fora da sala, Henrique agachou-se para ficar na altura de Beatriz. De perto, ela pôde ver que ele tinha os mesmos olhos tristes de Mateus. Obrigado por defender meu filho, disse ele. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria isso. Não, Beatriz. A maioria das pessoas não faria. Por isso estou agradecendo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Beatriz percebeu que ele parecia cansado, como se carregasse um peso muito grande nos ombros. Por que o senhor não passa mais tempo com ele? Perguntou ela, surpresa com a própria coragem. Henrique fechou os olhos. É complicado. Todos sempre dizem isso, mas não é complicado. É simples. Ele só quer que o senhor goste dele. Eu gosto dele, muito. Então, por que não mostra isso? A pergunta ficou no ar. Henrique se levantou lentamente, ajeitou o terno e estendeu a mão para ela. Foi um prazer conhecê-la, Beatriz. Meu filho é sortudo por ter uma amiga como você. Depois que ele saiu, Dona Carmen veio correndo. O que ele disse para você? Nada demais, mãe. Só agradeceu por eu ser amiga do Mateus. Mas Beatriz não contou sobre a tristeza que viu nos olhos dele. A mesma tristeza que via em Mateus todos os dias. Na semana seguinte, algo estranho aconteceu. Dona Carmen recebeu uma ligação da empresa Tavares oferecendo um emprego como supervisora de limpeza em um dos prédios comerciais da empresa. O salário era 3 vezes maior que o atual. É uma armadilha, disse Carmen para a filha naquela noite. Ele está tentando nos comprar. Ou talvez ele só quer ajudar, sugeriu Beatriz. Gente rica não ajuda gente pobre sem querer algo em troca. O Mateus ajuda. Ele sempre divide o lanche comigo, me empresta material escolar. É diferente, filha. O Mateus é criança. O pai dele é um empresário esperto. Carmen estava dividida. O dinheiro extra resolveria muitos problemas. Poderiam se mudar para um apartamento melhor. Beatriz poderia fazer um curso de inglês que sempre sonhara, mas aceitar parecia errado. Beatriz também estava confusa. Começou a se questionar se a amizade com Mateus era real ou se estava sendo influenciada pelo dinheiro da família. Essa dúvida a fez se afastar um pouco dele, o que o garoto percebeu imediatamente. Fiz alguma coisa errada? Perguntou Mateus durante o recreio. Não. Então por que você está estranha comigo? Beatriz não sabia como explicar sem magoá-lo. Como dizer que estava com medo de que a amizade deles fosse falsa? Que talvez ele só fosse legal com ela porque precisava de alguém, qualquer pessoa? É nada, Mateus. Estou só cansada. Mas ele não acreditou. Nos dias seguintes, Beatriz notou que ele estava mais calado, mais triste. Durante as aulas, ele ficava olhando pela janela com uma expressão perdida. Não comia direito no recreio, apenas beliscava o lanche. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A situação piorou quando a escola organizou uma apresentação sobre profissões dos pais. Cada aluno deveria falar sobre o trabalho de seu pai ou mãe. Beatriz falaria sobre Dona Carmen ser faxineira com orgulho. Mas Mateus estava apavorado. E se eles descobrirem quanto dinheiro meu pai tem? Perguntou ele para Beatriz. Vão me odiar ainda mais. Ninguém te odeia, Mateus. Claro que odeiam. Você mesma está me evitando. A acusação doeu porque era verdade. Beatriz percebeu que estava sendo injusta com ele. Não era culpa de Mateus ter nascido rico, assim como não era culpa dela ter nascido pobre. No dia da apresentação, Mateus subiu ao palco tremendo. Quando chegou sua vez, ele falou baixinho. Meu pai trabalha com computadores. Ele tem uma empresa. Que tipo de empresa? Perguntou a professora. De tecnologia. Alguns pais na plateia sussurraram entre si.
Um deles gritou: "Fala logo que teu pai é o Henrique Tavares." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mateus ficou vermelho e começou a chorar no palco. Beatriz não aguentou. Levantou-se da cadeira e foi até ele. "Não liga para eles", disse ela, segurando a mão dele. "Você não escolheu nascer rico, assim como eu não escolhi nascer pobre. Isso não muda quem a gente é. Mas muda como as pessoas me veem", sussurrou Mateus. "As pessoas certas vão te ver pelo que você realmente é. E você é a pessoa mais legal que eu conheço." Naquela noite, Mateus teve uma crise de ansiedade. Dona Conceição ligou para o colégio porque ele havia desmaiado em casa. Na escola, todos ficaram sabendo que ele estava no hospital. Beatriz implorou para a mãe levá-la a visitá-lo. Dona Carmen, que havia assistido à apresentação e visto o sofrimento do garoto, concordou. No hospital, elas encontraram Henrique Tavares no corredor, com a cabeça entre as mãos. Ele parecia devastado. "Como ele está?" perguntou Beatriz. "Os médicos dizem que é estresse emocional severo", respondeu ele com a voz rouca. "Meu filho está sofrendo e eu nem sabia." "Ele não conta as coisas porque acha que o senhor está muito ocupado para ouvir", disse Beatriz. Henrique a olhou com os olhos marejados. "Uma criança de 11 anos não deveria saber disso sobre mim. Mas é verdade." "É, e eu não sei como consertar." Dona Carmen, que havia ficado em silêncio, se aproximou. "Posso falar uma coisa?" Henrique assentiu. "Seu dinheiro não vai curar a tristeza dele. Só sua presença vai." "Mas eu não sei como estar presente. Nunca aprendi isso." "Ninguém nasce sabendo ser pai", disse Carmen gentilmente. "A gente aprende errando e tentando de novo." Quando finalmente puderam entrar no quarto, Mateus estava acordado, mas muito fraco. Ao ver Beatriz, seus olhos se iluminaram pela primeira vez em dias. "Você veio", murmurou ele. "Claro que vim. Somos amigos, lembra? Mesmo depois de tudo que aconteceu?" "Principalmente depois de tudo que aconteceu." Henrique observou a conversa em silêncio. Viu como o rosto do filho se transformava na presença de Beatriz. Como ele sorria de verdade pela primeira vez em muito tempo. "Beatriz", chamou ele quando elas estavam saindo, "pode me ensinar a fazer meu filho sorrir assim?" A pergunta pegou todos de surpresa. Um dos homens mais poderosos do país estava pedindo ajuda para uma menina de 11 anos. "Não é difícil", respondeu ela. "Só precisa escutar ele, de verdade, e mostrar que se importa." "Mas eu me importo." "Então mostra." Para com as viagens, senta com ele para fazer lição, pergunta como foi o dia dele na escola. Coisas simples. Henrique assentiu lentamente, como se estivesse memorizando cada palavra. Nos dias seguintes, mudanças começaram a acontecer. Henrique cancelou uma viagem importante para ficar com Mateus. Pela primeira vez em anos, foi buscá-lo na escola pessoalmente. Os outros pais ficaram chocados ao ver o bilionário esperando no portão como qualquer pai comum. Alguns tiraram fotos disfarçadamente, outros tentaram se aproximar para puxar conversa, mas ele só tinha olhos para o filho. "Como foi a escola hoje?" perguntou Henrique quando Mateus se aproximou. "Normal", respondeu o garoto ainda desconfiado. "Me conta o que você aprendeu." "Por quê?" "Porque eu quero saber." Durante o caminho para casa, Mateus falou timidamente sobre as aulas. Henrique escutou cada palavra com atenção, fazendo perguntas, mostrando interesse real. "Pai", disse Mateus quando chegaram em casa. "Por que você está fazendo isso?" "Fazendo o quê?" "Me dando atenção." A pergunta quebrou o coração de Henrique. "Porque eu deveria ter feito isso sempre, filho. Desculpa por ter demorado tanto para aprender." Enquanto isso, Dona Carmen estava lutando com sua própria decisão. A oferta de emprego ainda estava em aberto, mas ela tinha medo das consequências. E se Henrique estivesse tentando controlar a vida delas? E se mais tarde ele usasse isso contra elas? "Mãe, aceita o emprego", disse Beatriz certa noite. "Por quê?" "Porque você merece. E porque às vezes as pessoas fazem coisas boas sem querer nada em troca. E se ele quiser algo em troca? Então a gente fala não, mas pelo menos a gente vai ter tentado confiar." Carmen olhou para a filha com orgulho.
Com apenas 11 anos, Beatriz tinha uma sabedoria que muitos adultos não possuíam. Está bem, vou aceitar. Mas se ele tentar qualquer coisa estranha, a gente sai correndo, completou Beatriz, rindo. Na escola, a amizade entre Beatriz e Mateus se fortaleceu ainda mais. Ele estava mais animado, falava sobre as coisas que fazia com o pai em casa. Pela primeira vez, parecia realmente feliz. Mas nem tudo eram flores. Os outros alunos continuavam mantendo distância e alguns pais ainda faziam comentários maldosos. Um dia, durante o recreio, Bruno e seus amigos voltaram a importunar Mateus. Olha quem voltou, disse Bruno. O Ricinho e sua guarda-costas pobretona. Deixa eles, Mateus, sussurrou Beatriz. Aposto que seu pai te comprou essa amiga, continuou Bruno. Quanto ele paga para ela fingir que gosta de você? Mateus ficou vermelho de raiva. A Beatriz não é assim. Claro que é. Gente pobre só se aproxima de gente rica por interesse. Você não sabe nada sobre nada, gritou Mateus tentando sair da cadeira. O que você vai fazer? Me bater? Bruno riu cruelmente. Esqueceu que não tem pernas? Beatriz viu a dor nos olhos de Mateus e explodiu de raiva. Sem pensar, empurrou Bruno com força, fazendo-o cair. Nunca mais fala isso para ele. Nunca mais. Bruno se levantou furioso e empurrou Beatriz de volta. Ela caiu no chão, ralando o joelho. Mateus gritou de desespero ao vê-la machucada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Outros alunos se aproximaram, mas não para assistir à briga. Vieram para ajudar. Para com isso, Bruno, disse uma menina da turma deles. Você está sendo muito idiota, concordou outro garoto. Pela primeira vez, Mateus e Beatriz não estavam sozinhos. Outros alunos haviam se cansado do comportamento de Bruno e decidiram fazer alguma coisa. A diretora Silvia apareceu e levou Bruno para a sala. Os outros alunos ajudaram Beatriz a se levantar e limparam seu machucado. Obrigada, disse ela emocionada. A gente deveria ter feito isso antes, disse um dos garotos. Desculpa. Mateus estava visivelmente emocionado. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava sendo defendido apenas por Beatriz. Outros colegas haviam se importado o suficiente para agir. Naquela tarde, quando Henrique foi buscá-lo, Mateus contou tudo o que havia acontecido. A Beatriz se machucou me defendendo de novo, disse ele, preocupado. Ela está bem? Está, mas... Pai, eu me sinto mal quando ela faz isso. Por quê? Porque eu deveria conseguir me defender sozinho. Henrique parou o carro e se virou para o filho. Mateus, você não precisa se defender sozinho. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Mas eu sou diferente. Eu não posso correr, não posso lutar. Você pode fazer muitas outras coisas. E mais importante, você tem pessoas que se importam com você. Isso é muito mais valioso do que conseguir lutar. A Beatriz sempre me defende. Eu queria poder retribuir de alguma forma. Henrique pensou por um momento. Talvez você possa. Me fala uma coisa. O que a Beatriz mais quer no mundo? Mateus refletiu. Ela sempre fala que queria fazer curso de inglês e que gostaria que a mãe não precisasse trabalhar tanto. Então, talvez você possa ajudar com isso. Como? A mãe dela acabou de começar a trabalhar na nossa empresa. Talvez possamos ajudá-la a crescer lá. E sobre o curso de inglês? Bem, isso é fácil de resolver. Mas e se a Beatriz achar que estamos tentando comprar a amizade dela? Era uma preocupação válida. Henrique havia aprendido que às vezes suas tentativas de ajudar eram mal interpretadas. Então vamos fazer de um jeito que ela não saiba que veio de nós, disse ele. Vamos fazer uma surpresa para ela. Enquanto isso, em casa, Beatriz ajudava a mãe a se preparar para o novo emprego. Dona Carmen estava nervosa, mas também esperançosa. E se eu não conseguir fazer um bom trabalho? Perguntou ela. Vai conseguir, mãe. Você é a melhor faxineira do mundo. Carmen riu. Não sei se é bem assim, filha. É sim. A escola nunca ficou tão limpa quanto quando você começou a trabalhar lá. No primeiro dia no novo emprego, Carmen foi recebida por uma mulher elegante chamada Sandra, a gerente de recursos humanos. Dona Carmen, é um prazer tê-la aqui, disse Sandra.
O Sr. Henrique falou muito bem da senhora. Ele falou de mim. Disse que a senhora tem uma filha muito especial, que é amiga do filho dele. Carmen ficou surpresa. Não esperava que Henrique tivesse mencionado Beatriz no ambiente de trabalho. Vamos mostrar suas funções. A senhora vai supervisionar a limpeza de 3 andares do prédio principal. Conforme Sandra explicava o trabalho, Carmen percebeu que não era apenas um emprego melhor. Era uma oportunidade real de crescer profissionalmente. Tem possibilidade de promoção? Perguntou ela. Claro. Nossa empresa valoriza funcionários dedicados. Se a senhora se sair bem, pode chegar a gerente de toda a área de limpeza. Naquela noite, Carmen contou tudo para Beatriz, que ficou empolgada. Você vai ser gerente, mãe. Calma, filha. Primeiro eu preciso provar que mereço. Você já provou. Eles não teriam te contratado se não achassem que você é boa. Na escola, as coisas também estavam melhorando. Depois do incidente com Bruno, mais alunos começaram a conversar com Mateus e Beatriz. Eles ainda não eram populares, mas não estavam mais isolados. Um dia, a professora Márcia anunciou que a escola havia recebido uma doação anônima para um programa de inglês gratuito para alunos carentes. Apenas 10 alunos serão selecionados, explicou ela, baseado em notas e comportamento. Beatriz ficou empolgada. Sempre sonhara em aprender inglês, mas nunca tiveram dinheiro para pagar um curso. Você vai conseguir, disse Mateus. Suas notas são as melhores da turma. Não sei, tem muita gente boa aqui, mas ninguém merece mais que você. Uma semana depois, a lista dos selecionados foi divulgada. O nome de Beatriz estava em primeiro lugar. Ela gritou de alegria no meio do corredor, fazendo todos rirem. Eu consegui! Eu consegui! Ela correu para abraçar Mateus. Eu sabia que você ia conseguir, disse ele, sorrindo de orelha a orelha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir de tanta emoção. Dona Carmen também estava feliz, mas um pouco desconfiada. Que coincidência estranha, murmurou ela. Logo agora que eu estou trabalhando na empresa do pai do Mateus. Ah, mãe, para de paranoia. Às vezes coisas boas acontecem mesmo. Talvez você tenha razão. Mas Carmen não estava completamente errada. Na mansão dos Tavares, pai e filho comemoravam em segredo. Ela ficou feliz? Perguntou Henrique. Muito, respondeu Mateus. Nunca vi ela tão empolgada. Que bom. Ela merece. Pai, obrigado por ter feito isso. Eu não fiz nada, filho. Foi mérito dela. Eu só facilitei as coisas. Mas por que em segredo? Porque se ela soubesse que veio de nós, não aceitaria. E além disso, você queria retribuir as coisas boas que ela fez por você. Essa foi sua forma de retribuir. Mateus sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia fazer algo por alguém que se importava com ele. As aulas de inglês começaram na semana seguinte. Beatriz estava empolgada, mas também nervosa. Era seu primeiro curso fora da escola regular. O professor, um jovem chamado Ricardo, era paciente e engraçado. Logo, Beatriz se destacou como uma das melhores alunas da turma. Você tem facilidade para idiomas, disse Ricardo depois de uma aula. Já pensou em fazer intercâmbio quando for mais velha? Intercâmbio é para gente rica, respondeu Beatriz. Não necessariamente. Existem bolsas de estudo para alunos dedicados. A ideia plantou uma semente na mente de Beatriz. Talvez, com muito esforço, ela pudesse ter oportunidades que sempre pareceram impossíveis. Quando contou para Mateus sobre a conversa, ele ficou empolgado. Imagina você morando em outro país, seria incrível. É só um sonho, Mateus. Gente como eu não ganha bolsa para o exterior. Por que não? Você é inteligente, dedicada, fala inglês, porque essas coisas são para pessoas como você que têm dinheiro. Não é verdade. Meu pai sempre diz que o mérito é mais importante que o dinheiro. Fácil falar isso quando se tem dinheiro. Mateus ficou triste com o comentário. Às vezes, Beatriz ainda deixava a diferença social entre eles afetar a amizade. Beatriz, eu não escolhi nascer rico. E você não escolheu nascer pobre.
Mas isso não significa que não podemos sonhar juntos. Ela percebeu que havia sido dura com ele e se arrependeu. Desculpa, Mateus. Às vezes eu fico frustrada com as coisas da vida. Eu entendo, mas não desiste dos seus sonhos por causa disso, tá? No trabalho, Dona Carmen estava se destacando. Sua dedicação e atenção aos detalhes impressionaram os supervisores. Em apenas um mês, ela recebeu uma promoção para coordenadora de equipe. Parabéns, Dona Carmen, disse Sandra. O Sr. Henrique ficou muito satisfeito com seu trabalho. Ele sabe quem eu sou. Claro, ele acompanha pessoalmente o desenvolvimento de todos os funcionários que considera especiais. Carmen ficou lisonjeada, mas também preocupada. Por que o dono da empresa estaria interessado em seu trabalho especificamente? Naquela noite, ela conversou com Beatriz sobre suas suspeitas. Mãe, pode ser que ele só seja um chefe que se importa com os funcionários. Homens bilionários não se importam com faxineiras, filha. Então por que ele faria isso? Talvez porque você é amiga do filho dele. Talvez ele queira manter você feliz para que você continue sendo amiga do menino. A possibilidade deixou Beatriz perturbada. Seria mesmo possível que toda a melhoria na vida delas fosse uma tentativa de comprar sua amizade? Na escola, ela ficou mais distante de Mateus novamente. Ele percebeu imediatamente. — O que foi agora? Perguntou ele durante o recreio. — Nada. — Beatriz, sempre que você fala que não é nada, é alguma coisa. Me conta. Ela hesitou. Como explicar suas suspeitas sem magoá-lo? Você acha que seu pai está tentando me comprar? Como assim? O emprego da minha mãe, o curso de inglês. Pode ser que ele esteja fazendo isso para eu continuar sendo sua amiga. Mateus ficou em silêncio por um longo momento. Ela viu a dor em seus olhos. Você acha que eu pediria para meu pai comprar uma amiga para mim? Não sei. Talvez sem querer. Beatriz, se eu quisesse uma amiga comprada, eu compraria alguém mais legal que você. A resposta a pegou de surpresa. Ele estava brincando, mas havia uma ponta de mágoa em sua voz. Eu sou legal. É, mas você também é teimosa, desconfiada e às vezes chata. Ei, se meu pai fosse comprar uma amiga para mim, ele compraria alguém que não ficasse me questionando o tempo todo. Beatriz começou a rir apesar de si mesma. Tá, talvez você tenha razão. A verdade é que não importa se meu pai está tentando ajudar sua família ou não. O que importa é que você é minha amiga de verdade. E eu sei disso porque você me trata mal às vezes. Como é que é? Amigas de verdade tratam a gente mal às vezes. Elas brigam com a gente, ficam irritadas, falam verdades que a gente não quer ouvir. Amigas compradas só concordam com tudo. A lógica dele fazia sentido. Beatriz percebeu que estava sendo paranoica. Desculpa por ficar desconfiando de tudo. Tudo bem, mas para de fazer isso, está me deixando triste. Não quero te deixar triste. Então confia em mim. E para de pensar que tudo na sua vida tem alguma coisa a ver comigo. Naquela noite, Beatriz refletiu sobre as palavras de Mateus. Talvez ela estivesse mesmo sendo paranoica. Talvez algumas coisas boas pudessem acontecer sem ter motivações escondidas. Na semana seguinte, algo aconteceu que testou essa nova perspectiva. A escola anunciou que Beatriz havia sido selecionada para um programa de intercâmbio estudantil de verão com bolsa integral. Isso é impossível, disse Dona Carmen quando soube. Esse tipo de programa não aceita gente como nós. Mas aceitaram, mãe. Está aqui na carta. Carmen leu o documento várias vezes. Era real. Sua filha havia ganhado uma bolsa para estudar inglês no Canadá durante as férias de verão. Como você soube desse programa? Perguntou ela. O professor Ricardo me falou. Disse que eu deveria me candidatar. E você se candidatou quando? Mês passado. Enviei tudo que eles pediram. Carmen estava em choque. Por um lado, estava orgulhosa da filha. Por outro, desconfiava que a seleção não havia sido apenas por mérito. Na escola, Mateus ficou empolgado com a notícia. Canadá, isso é incrível. É, mas eu não vou conseguir ir. Por quê? Porque mesmo sendo bolsa integral, precisa de dinheiro para outras coisas. Passaporte, roupas de frio, gastos pessoais. Quanto precisa? Uns 3.000 reais. Isso não é muito dinheiro. Para você não é. Para minha família é uma fortuna.
Mateus ficou triste. Via uma oportunidade incrível escapando das mãos da amiga por causa de dinheiro. Naquela noite, ele conversou com o pai. Pai, posso te pedir uma coisa? Claro, filho. A Beatriz ganhou uma bolsa para estudar no Canadá, mas não tem dinheiro para ir. Posso emprestar para ela? Henrique sorriu. Emprestar? É. Ela pode pagar depois quando ficar adulta e arranjar um emprego bom. E se ela não quiser aceitar o dinheiro? Por isso que é empréstimo, não é favor. Henrique ficou impressionado com a maturidade do filho. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Ela sempre me ajuda quando eu preciso. Agora eu posso ajudar ela. Está bem, vamos ajudar sua amiga. No dia seguinte, Henrique apareceu na escola no horário do recreio. Pediu para falar com Beatriz e Dona Carmen em particular. Eu soube sobre a bolsa de estudos, disse ele. Parabéns, Beatriz. Obrigada. Mateus me contou que você precisa de ajuda financeira para ir. Carmen ficou tensa. Nós não precisamos de caridade. Não é caridade, é um empréstimo. Como é? Beatriz pode pegar o dinheiro emprestado conosco. Quando ela ficar adulta e conseguir um emprego, ela paga de volta, sem juros. Por que vocês fariam isso? Perguntou Carmen. Porque meu filho pediu. E porque investir na educação de uma criança inteligente é sempre um bom negócio. Beatriz olhou para a mãe, esperançosa. Dona Carmen hesitou. Quanto tempo ela teria para pagar? O tempo que precisar. Até 10 anos, se necessário. E se ela não conseguir pagar? Então consideramos um presente, mas tenho certeza que ela vai conseguir pagar. Carmen olhou para a filha e viu o brilho em seus olhos. Era a oportunidade da vida dela. Está bem, disse ela finalmente, mas vai ser empréstimo mesmo. A gente paga de volta. Combinado, concordou Henrique, estendendo a mão. Quando eles saíram, Beatriz correu para abraçar Mateus. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu não fiz nada, disse ele, sorrindo. Claro que fez. Você convenceu seu pai a me emprestar o dinheiro. Ele que quis ajudar. Eu só falei que você merecia. Naquela noite, Beatriz mal conseguiu dormir de tanta emoção. Ela ia viajar para o exterior. Ia conhecer outro país, melhorar seu inglês, ter experiências que sempre pareceram impossíveis. No trabalho, Sandra chamou Dona Carmen para conversar. Dona Carmen, tenho uma proposta para a senhora. Que tipo de proposta? A empresa está expandindo e precisamos de alguém para gerenciar a limpeza de 3 novos prédios. A senhora teria uma equipe de 50 funcionários sob sua responsabilidade. Carmen ficou sem palavras. Era muito mais do que jamais sonhara. Mas eu não tenho experiência em gerenciar tanta gente. Por isso vamos oferecer um curso de gestão empresarial. 6 meses de treinamento com salário integral. E depois? Depois a senhora assumiria como gerente regional. O salário seria de R$ 15.000 por mês. Carmen teve que se sentar. R$ 15.000 era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano inteiro no emprego anterior. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Porque a senhora mostrou competência e dedicação. E porque o senhor Henrique acredita em investir nas pessoas certas. Naquela noite, Carmen contou tudo para Beatriz. Mãe, você vai ser executiva. Ainda não acredito nisso. Acredita sim, você merece. Beatriz, você acha que tudo isso está acontecendo por causa da sua amizade com o Mateus? Beatriz pensou por um momento. Talvez. Mas e daí? Você não deixou de ser boa funcionária por causa disso. E eu não deixei de ser boa aluna. Mas, mãe, às vezes a gente tem sorte de conhecer as pessoas certas na hora certa. O importante é que a gente merece as oportunidades que estão aparecendo. Carmen sorriu. Sua filha tinha uma sabedoria impressionante para a idade. Os meses seguintes passaram rapidamente. Beatriz se preparou para a viagem ao Canadá, estudando ainda mais inglês e pesquisando sobre o país. Dona Carmen começou o curso de gestão e se destacou entre os alunos. Na escola, a dinâmica havia mudado completamente. Beatriz e Mateus não eram mais os únicos amigos um do outro. Outros alunos se aproximaram, formando um pequeno grupo de amigos. Vocês viram? Disse uma menina chamada Camila durante o recreio. A turma do Bruno está sendo investigada por bullying. O que aconteceu? Perguntou Mateus.
Os pais de um aluno mais novo fizeram uma denúncia formal. Parece que eles estavam atormentando o menino há meses. Beatriz e Mateus trocaram olhares. Sabiam como era ser alvo de Bruno e seus amigos. Espero que eles aprendam a lição, disse Beatriz. Acho que já aprenderam, respondeu Camila. Eles não incomodam mais ninguém desde que você enfrentou eles. Era verdade. Depois que Beatriz havia empurrado Bruno e outros alunos haviam apoiado sua atitude, o grupo de agressores havia se dispersado. Bruno ainda era arrogante, mas não importunava mais ninguém abertamente. Uma semana antes da viagem ao Canadá, a escola organizou uma festa de despedida para Beatriz. Ela estava emocionada, mas também nervosa. E se eu não me adaptar lá? Perguntou para Mateus. Você vai se adaptar. Você se adapta a tudo. Como você sabe? Porque você se adaptou a ser minha amiga, mesmo com todo mundo falando que você não deveria. A observação a fez sorrir. Isso foi fácil. Você é legal. E se as pessoas de lá não me acharem legal? E se elas não entenderem meu inglês? Elas vão entender. E se não entenderem, você vai ensinar elas. No dia da viagem, toda a família foi ao aeroporto. Dona Carmen estava nervosa, mas orgulhosa. Henrique e Mateus também foram se despedir. Obrigada por tudo, disse Beatriz para Henrique. Obrigado a você por ser amiga do meu filho. Você mudou nossa vida. Vocês mudaram a minha também. Henrique entregou um envelope para ela. Abra só quando chegar lá. O que é? Uma surpresa. Depois que Beatriz embarcou, Mateus ficou triste. Era a primeira vez que ficaria sem a melhor amiga por tanto tempo. Ela vai voltar, filho, disse Henrique. Eu sei, mas vou sentir saudade. Então aproveita esse tempo para se tornar ainda melhor amigo para quando ela voltar. No Canadá, Beatriz ficou maravilhada com tudo. O país era lindo, as pessoas eram gentis, e ela estava aprendendo muito. Quando abriu o envelope de Henrique, encontrou uma carta e um cartão. Querida Beatriz, dizia a carta, este cartão tem $1000 para seus gastos pessoais. Não é empréstimo, é um presente. Você merece aproveitar cada momento desta experiência. Atenciosamente, Henrique e Mateus Tavares. Ela ficou emocionada até as lágrimas. Não era só o dinheiro, era o carinho por trás do gesto. Todos os dias ela enviava mensagens para Mateus contando sobre suas aventuras. Ele respondia contando sobre as coisas que estava fazendo, os livros que estava lendo, os passeios com o pai. Como está sendo? Perguntou ele em uma ligação de vídeo. Incrível, estou aprendendo tanto. E sabe o que é o melhor? O quê? Ninguém aqui me vê como a menina pobre que é amiga do garoto rico. Eles só me veem como Beatriz. É assim que deveria ser sempre. Eu sei, mas às vezes é difícil quando todo mundo conhece nossa história. Quando você voltar, as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque você vai ser ainda mais incrível do que já é. E eu vou ter mais histórias para contar também. Que histórias? Meu pai e eu estamos fazendo aulas de culinária juntos. E adivinha o que mais? O quê? Estou fazendo fisioterapia nova. O médico disse que talvez eu consiga ter um pouco mais de movimento nas pernas. Beatriz ficou empolgada. Sério? Isso é maravilhoso. É. Ainda não é nada garantido, mas existe possibilidade. Eu sempre soube que você era forte. Aprendi isso com você. Durante as 6 semanas no Canadá, Beatriz amadureceu muito. Ganhou confiança, melhorou drasticamente seu inglês e fez amigos de vários países. Mas o mais importante, descobriu que era capaz de muito mais do que imaginava. Quando voltou ao Brasil, estava radiante. No aeroporto, foi recebida por Dona Carmen, Henrique e Mateus. Minha filha voltou diferente, disse Carmen abraçando-a. Diferente como? Mais adulta, mais confiante. Era verdade. Beatriz havia descoberto um mundo maior e percebido que pertencia a ele. Como foi? Perguntou Mateus ansioso. Incrível. Tenho tanto para contar. Durante as semanas seguintes, ela contou todas as suas aventuras. Mostrou fotos, ensinou palavras em inglês, compartilhou as receitas que havia aprendido. Sabem o que eu decidi? Disse ela um dia.
O quê? Perguntaram Mateus e Carmen juntos. Quando eu crescer, quero trabalhar com intercâmbio estudantil. Quero ajudar outras crianças como eu a terem as mesmas oportunidades. Isso é lindo, filha, disse Carmen. E eu vou ajudar, declarou Mateus. Quando eu crescer, vou usar o dinheiro da minha família para criar bolsas de estudo. Sério, sério. Vamos ser parceiros nisso. A ideia empolgou os dois. Já começaram a fazer planos, mesmo sendo ainda crianças. No trabalho, Dona Carmen estava se saindo excepcionalmente bem no curso de gestão. Era uma das melhores alunas da turma. Dona Carmen, disse o instrutor um dia, a senhora já pensou em fazer faculdade? Faculdade? Eu? Claro, a senhora tem potencial para muito mais do que imagina. A sugestão plantou uma semente. Carmen havia parado de estudar muito nova para trabalhar. Talvez não fosse tarde demais para voltar. Quando contou para Beatriz, a filha ficou empolgada. Mãe, você tem que fazer. Que curso você faria? Não sei. Administração, talvez? Perfeito. E eu te ajudo com os estudos. Você tem seus próprios estudos para se preocupar. A gente se ajuda. É assim que funciona. Meses depois, Carmen estava matriculada em um curso de administração noturno. Henrique havia oferecido flexibilidade no horário de trabalho para ela conseguir estudar. Por que você faz essas coisas por nós? Perguntou Carmen certo dia, quando ele foi visitá-la no escritório. Porque vocês fazem meu filho feliz, respondeu ele simplesmente. E quando meu filho é feliz, eu sou feliz. Mas isso tudo, as oportunidades, o dinheiro, não é caridade, Carmen. Vocês merecem tudo isso. Eu só removi alguns obstáculos do caminho. A conversa fez Carmen refletir. Talvez ela tivesse sido muito desconfiada. Talvez algumas pessoas realmente quisessem ajudar sem segundas intenções. Na escola, Beatriz e Mateus eram agora líderes de um grupo anti-bullying que eles mesmos haviam criado. Outros alunos os procuravam quando havia problemas, sabendo que eles tentariam ajudar. Vocês mudaram nossa escola, disse a diretora Silvia certo dia. Não temos mais casos graves de bullying. Não fomos só nós, disse Beatriz. Foi todo mundo trabalhando junto. Mas vocês deram um exemplo. Mostraram que é possível se importar uns com os outros. A observação deixou os dois orgulhosos. Haviam conseguido fazer diferença na vida de outras pessoas. Um dia, durante a fisioterapia, algo extraordinário aconteceu. Mateus conseguiu mover ligeiramente os dedos do pé direito. Doutor, eu senti alguma coisa, gritou ele emocionado. O fisioterapeuta examinou cuidadosamente. É um bom sinal, Mateus. Muito bom. Significa que eu vou andar de novo? Significa que há esperança, mas vai ser um processo longo e difícil. Henrique estava na sala e chorou quando viu o filho mover o dedo. Era pouco, mas era mais movimento do que ele havia tido em anos. Filho, estou tão orgulhoso de você. Pai, se eu conseguir andar de novo, se conseguir ou não, eu vou continuar orgulhoso. Você já é perfeito do jeito que é. A resposta emocionou Mateus. Seu pai havia mudado tanto nos últimos meses. Era mais presente, mais carinhoso, mais atento. Quando Beatriz soube da novidade, ficou eufórica. Eu sabia, eu sempre soube que você era especial. Ainda é muito pouco, disse Mateus tentando controlar as expectativas. Não importa, é um começo, e você é o garoto mais determinado que eu conheço. Aprendi determinação com você. E eu aprendi coragem com você. Como assim? Você me ensinou que a gente pode ser forte mesmo quando está com medo. Que a gente pode enfrentar as coisas difíceis. A amizade entre eles havia se aprofundado de uma forma que transcendia as diferenças sociais. Eles se viam como duas pessoas que se complementavam, que se fortaleciam mutuamente. No final do ano letivo, a escola organizou uma cerimônia de formatura do ensino fundamental. Era um momento especial para todos, mas principalmente para Beatriz e Mateus. Não acredito que estamos terminando essa etapa, disse Beatriz. Pois é, e pensar que no começo do ano você mal falava comigo. Eu falava sim, só para me defender dos meninos, não por querer ser minha amiga. Mentira, eu sempre quis ser sua amiga. Só demorei para entender que podia.
Durante a cerimônia, Beatriz foi chamada para receber uma menção honrosa por excelência acadêmica e liderança estudantil. Quando subiu ao palco, procurou Mateus na plateia e acenou para ele. Depois foi a vez de Mateus. Ele havia pedido para fazer um discurso como representante da turma. Quando chegou sua hora, Henrique o ajudou a chegar até o palco. "Meus colegas", começou Mateus, a voz um pouco trêmula. "Este ano aprendemos muitas coisas. Matemática, português, ciências. Mas a lição mais importante veio de fora dos livros." Beatriz sentiu o coração acelerar, imaginando o que ele diria. "Aprendemos que as diferenças entre nós não importam. O que importa é como tratamos uns aos outros. Aprendemos que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas amizades que construímos." Ele olhou diretamente para Beatriz. "Quero agradecer especialmente a uma pessoa que me ensinou a ser corajoso, que me mostrou que eu não precisava ter vergonha de quem eu sou. Beatriz, obrigado por ter sido minha amiga quando ninguém mais queria ser." A plateia aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos. Beatriz estava chorando abertamente. "E eu quero dizer para todos vocês", continuou Mateus, "que não importa para onde a vida nos levar, não importa em que escolas vamos estudar no ensino médio, sempre vou lembrar deste ano como o ano em que aprendi o verdadeiro significado da amizade." Quando ele terminou o discurso, a plateia se levantou para aplaudir. Henrique estava chorando, orgulhoso do filho que havia se tornado um jovem tão sábio e sensível. Depois da cerimônia, as famílias se reuniram para uma confraternização. Dona Carmen, agora no segundo semestre da faculdade, conversava animadamente com outros pais sobre seus estudos. "Nunca imaginei que estaria cursando administração aos 53 anos, disse ela. "Nunca é tarde para começar", respondeu uma mãe. "Minha filha me inspira todos os dias a ser melhor." Enquanto isso, Beatriz e Mateus se afastaram um pouco da multidão para conversar. "Para onde você vai no ensino médio?" perguntou ela. "Meu pai quer me colocar numa escola particular. Diz que a educação vai ser melhor." "E você quer ir?" "Quero, mas vou sentir saudade daqui. Saudade dos nossos amigos. Saudade de você." "Ei, não vai ser adeus. Vamos continuar sendo amigos." "Promete?" "Prometo." "Além disso, lembra do nosso plano, de trabalhar juntos quando crescermos?" "Lembro. Ainda quero fazer isso." "Então temos que manter contato. Como é que vamos ser parceiros se não conversarmos?" Mateus sorriu. "É verdade." Henrique se aproximou deles carregando um envelope. "Beatriz, tem uma coisa para você." "O que é?" "Abra e vê." Dentro do envelope havia um documento oficial. Beatriz leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sem acreditar. "Isso é uma bolsa de estudos integral para o Colégio São Francisco, a mesma escola onde Mateus vai estudar." Beatriz ficou sem palavras. O Colégio São Francisco era uma das melhores escolas particulares da cidade. "Mas eu não me candidatei para nenhuma bolsa. A escola tem um programa especial para alunos carentes com excelência acadêmica. Eu apenas indiquei seu nome para a avaliação. E eles me aceitaram. Seu histórico escolar, suas notas, suas atividades de liderança na escola. Você foi aceita por mérito próprio." Dona Carmen se aproximou e, ao ver o documento, ficou em choque. "Beatriz, isso é real?" "É, mãe. Eu ganhei uma bolsa para estudar no São Francisco. Mas os custos extras, uniforme, material, tudo incluído", disse Henrique. "É bolsa integral mesmo." Carmen olhou para Henrique com gratidão e desconfiança misturadas. "Por que vocês fazem tudo isso por nós?" "Porque vocês se tornaram nossa família", respondeu ele simplesmente. "E família cuida uns dos outros." As palavras emocionaram todos. Beatriz correu para abraçar primeiro Henrique e depois Mateus. "Vamos estudar juntos de novo." "Eu tinha certeza que íamos encontrar um jeito", disse Mateus radiante. Naquela noite em casa, Beatriz mal conseguiu dormir de tanta emoção. Ia estudar numa das melhores escolas da cidade. Ia continuar sendo amiga de Mateus. Sua vida havia mudado completamente em menos de um ano. "Mãe", disse ela antes de dormir,
Você acha que merecemos tudo isso? Carmen pensou por um momento. Filha, eu aprendi que não adianta ficar se questionando se merecemos ou não as coisas boas que acontecem. O importante é sermos gratas e usarmos as oportunidades para fazer o bem. Como assim? Você vai estudar numa escola boa. Use isso para se tornar uma pessoa ainda melhor, para ajudar outras pessoas, para realizar seus sonhos de trabalhar com intercâmbio. E você, mãe? Eu vou me formar em administração. Vou crescer na empresa. E um dia, quem sabe, posso até abrir meu próprio negócio. Seria incrível. Seria. Mas o mais importante é que estamos juntas nisso, apoiando uma a outra. Beatriz sorriu. Sua mãe estava certa. O que importava não era se mereciam ou não as oportunidades. O que importava era o que fariam com elas. Os meses de férias passaram rapidamente. Beatriz e Mateus se encontraram várias vezes, sempre planejando como seria estudar na nova escola. Está nervosa? Perguntou Mateus um dia, quando estavam no shopping. Um pouco. E se eu não conseguir acompanhar as aulas? Você vai conseguir. Você sempre foi a melhor aluna da nossa turma. Mas lá vai ser diferente. Os alunos são mais ricos, mais preparados. E daí? Você passou 6 semanas no Canadá se virando sozinha. Uma escola nova vai ser moleza. A observação a tranquilizou. Ela havia mesmo superado desafios maiores. E você, está nervoso? Um pouco. Vai ser a primeira vez que vou estudar numa escola onde todo mundo tem dinheiro igual ao meu pai. Isso é bom ou ruim? Não sei. Por um lado, ninguém vai me tratar diferente por causa do dinheiro. Por outro lado, talvez não tenham a mesma simplicidade dos nossos amigos da escola pública. Se eles não tiverem simplicidade, a gente ensina. Mateus riu. A gente sempre foi bom em ensinar as pessoas. O primeiro dia no Colégio São Francisco foi uma experiência e tanto. A escola era enorme, com laboratórios modernos, biblioteca gigantesca, quadras esportivas até uma piscina. Caramba! Sussurrou Beatriz para Mateus. Isso aqui parece uma universidade. É bem diferente da Santos Dumont, né? Bem diferente. Eles foram recebidos pela coordenadora pedagógica, uma mulher elegante chamada Professora Cláudia. Sejam bem-vindos ao São Francisco. Beatriz, é um prazer ter você conosco. Sabemos que você é uma aluna excepcional. Obrigada. E Mateus, que bom ter você de volta aos estudos em ambiente regular. Como assim? Perguntou Beatriz. Mateus estudou aqui até os 8 anos, explicou a professora. Depois do acidente, ele foi transferido para ensino domiciliar. Beatriz olhou para o amigo, surpresa. Ele nunca havia mencionado isso. Por que você não me contou que já estudou aqui? Porque não queria que você pensasse que eu tinha vantagem, respondeu ele meio sem graça. Que vantagem? De já conhecer a escola, alguns professores. Mateus, isso não é vantagem. É experiência. E vai me ajudar a me adaptar mais rápido. A primeira semana foi intensa. As aulas eram mais puxadas, os professores mais exigentes, mas Beatriz descobriu que conseguia acompanhar sem problemas. Os colegas eram educados, mas distantes. Muitos vinham de famílias tradicionais da cidade e estudavam juntos há anos. Beatriz e Mateus eram novidades no grupo. Vocês se conhecem de onde? Perguntou uma garota chamada Sofia durante o intervalo. Da escola pública onde eu estudava, respondeu Mateus. Você estudava em escola pública? A pergunta veio carregada de surpresa. Estudava, e foi lá que conheci minha melhor amiga. Beatriz sorriu, grata pela forma como ele se referia a ela. Que interessante, disse outro garoto, chamado Felipe. Deve ter sido uma experiência diferente. Foi ótima, disse Beatriz firmemente. Aprendi muito sobre pessoas, sobre amizade, sobre respeito. Sobre respeito? Felipe pareceu intrigado. Aprendi que respeito não tem nada a ver com quanto dinheiro a pessoa tem. A observação criou um silêncio constrangedor. Alguns alunos trocaram olhares, outros pareceram refletir sobre as palavras. Beatriz está certa, disse Mateus. Na escola pública eu aprendi mais sobre caráter em 1 ano do que em toda a minha vida anterior. Como assim? Perguntou Sofia. Que lá essas pessoas não te julgam pelo que você tem,
mas pelo que você é. E isso faz diferença. Aos poucos, alguns colegas começaram a se interessar pelas histórias deles. Queriam saber como era estudar em escola pública, como era a amizade que tinham construído. Vocês são muito unidos, observou uma garota chamada Luísa. A gente nota. É porque passamos por algumas coisas difíceis juntos, explicou Beatriz. Que tipo de coisas? Beatriz e Mateus trocaram olhares. Decidiram contar sobre o bullying, sobre como se defenderam mutuamente, sobre como aprenderam a valor da amizade verdadeira. Nossa, disse Felipe quando eles terminaram. Isso é muito mais intenso do que qualquer coisa que a gente viveu aqui. Por quê? Perguntou Mateus. Porque aqui todo mundo é igual. Mesma classe social, mesmas oportunidades. Não tem muito conflito. E isso é bom? Perguntou Beatriz. É pacífico, mas talvez seja meio sem graça. A conversa fez Beatriz refletir. Talvez a diversidade da escola pública, apesar dos problemas, oferecesse lições que uma escola homogênea não conseguia ensinar. Com o passar dos meses, ela e Mateus se tornaram uma espécie de ponte entre diferentes grupos na escola. Os alunos mais tímidos se identificavam com a sensibilidade de Mateus. Os mais questionadores se conectavam com a determinação de Beatriz. Vocês mudaram nossa turma, disse Sofia um dia. A gente conversa sobre coisas mais importantes agora. Como assim? Perguntou Beatriz. Antes a gente só falava sobre festas, roupas, viagens. Agora a gente discute sobre justiça social, sobre como usar nossos privilégios para ajudar outros. Era verdade. As conversas durante os intervalos haviam se tornado mais profundas. Os alunos começaram a questionar suas próprias realidades e a se interessar por projetos sociais. Em casa, Dona Carmen estava se formando em administração com notas excelentes. Henrique havia oferecido um estágio na empresa para ela aplicar os conhecimentos teóricos. Como está sendo trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Perguntou Henrique durante uma reunião. Desafiador, mas gratificante. Estou aprendendo muito. E os planos para depois da formatura? Quero continuar crescendo na empresa. Talvez fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. Seria uma ótima ideia. Você tem talento natural para lidar com equipes. A conversa deu a Carmen ainda mais motivação. Ela havia descoberto que gostava de liderar, de resolver problemas, de ajudar outras pessoas a crescerem profissionalmente. Na fisioterapia, Mateus continuava fazendo progressos lentos, mas consistentes. Já conseguia mover alguns dedos dos pés e havia recuperado um pouco de sensibilidade nas pernas. Doutor, quais são as chances reais de eu andar de novo? Perguntou ele certo dia. É difícil prever. Você está fazendo progressos que não esperávamos, mas ainda é cedo para garantias. E se eu nunca conseguir andar? Então você continua vivendo a vida plena que já está vivendo. Mateus, você não precisa andar para ser completo. Eu sei, mas é natural querer. Só não faça disso sua única fonte de felicidade. O conselho fez sentido. Mateus percebeu que estava muito mais feliz agora, mesmo na cadeira de rodas, do que havia sido antes de se acidentar. A diferença não estava nas pernas, mas nas relações que havia construído. No final do primeiro ano no São Francisco, tanto Beatriz quanto Mateus estavam entre os melhores alunos da turma. Beatriz se destacou em línguas e ciências humanas. Mateus brilhou em exatas e ciências. Vocês formam uma dupla e tanto, disse o professor de matemática. Cada um com seus pontos fortes, mas juntos são imbatíveis. Durante a cerimônia de fim de ano, Beatriz foi convidada para fazer um discurso como representante dos novos alunos. Quando cheguei aqui no início do ano, estava nervosa. Achava que não ia conseguir me adaptar, que as diferenças entre mim e meus colegas seriam intransponíveis. Ela olhou para a plateia, vendo os pais orgulhosos, os professores atentos, os colegas expectantes. Mas aprendi que as diferenças, quando respeitadas, nos enriquecem. Aprendi que todos temos algo a ensinar e algo a aprender. Aprendi que a verdadeira educação acontece quando saímos da nossa zona de conforto e nos abrimos para o novo. Henrique, na plateia, sorriu orgulhoso. Ao lado dele, Dona Carmen segurava firme na mão do marido que havia conhecido recentemente.
um colega da faculdade que a conquistou com sua simplicidade e gentileza. Quero agradecer especialmente a esta escola por me receber, mas principalmente quero agradecer ao meu melhor amigo Mateus, que me ensinou que a amizade verdadeira transcende qualquer diferença. Mateus, no palco ao lado dela, segurou sua mão. E juntos, queremos anunciar um projeto para o próximo ano. Vamos criar um programa de intercâmbio entre o São Francisco e escolas públicas da região, para que mais alunos tenham a oportunidade de aprender uns com os outros. O anúncio surpresa criou um burburinho na plateia. Vários pais se mostraram interessados na proposta. Porque educação não é privilégio, continuou Beatriz, é direito, e todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Quando ela terminou o discurso, a plateia se levantou para aplaudir. Era impossível não se emocionar com a maturidade e a sabedoria daquela menina de 12 anos. Depois da cerimônia, Henrique se aproximou dos dois. Estou orgulhoso de vocês. Esse projeto é uma ideia brilhante. Vamos conseguir fazer dar certo? Perguntou Mateus. Vamos, e sabem por quê? Porque vocês já provaram que conseguem transformar vidas. Agora vão poder transformar muitas mais. Durante as férias, eles trabalharam duro no projeto. Visitaram escolas públicas, conversaram com diretores, elaboraram propostas. Dona Carmen, com sua experiência em gestão, ajudou a estruturar o programa. Vocês pensaram em tudo, disse ela, revisando os documentos. E isso está profissional. Aprendemos com os melhores, disse Beatriz, abraçando a mãe. O projeto foi aprovado para começar no ano seguinte. 15 alunos do São Francisco fariam atividades semanais em escolas públicas, enquanto 15 alunos das escolas públicas participariam de laboratórios e workshops no São Francisco. Esse projeto vai mudar muitas vidas, disse a diretora do São Francisco durante a reunião de aprovação. Já mudou as nossas, respondeu Mateus. Quando o novo ano letivo começou, Beatriz e Mateus eram agora os líderes reconhecidos do projeto de intercâmbio. Eles treinaram os alunos participantes, organizaram as atividades, acompanharam os resultados. Como vocês conseguem fazer tudo isso e ainda manter notas excelentes? Perguntou Sofia, impressionada. Quando você faz algo que ama, não parece trabalho, respondeu Beatriz. E quando você tem um propósito maior, encontra energia para tudo, completou Mateus. O projeto foi um sucesso imenso. Alunos de ambas as escolas relataram mudanças profundas em suas perspectivas. Alguns estudantes do São Francisco decidiram se voluntariar em projetos sociais. Vários alunos das escolas públicas se motivaram a buscar bolsas em instituições particulares. Vocês criaram algo maior do que imaginavam, disse Henrique, revisando os relatórios de impacto. É só o começo, disse Beatriz. Quando crescermos, vamos expandir isso para o país inteiro. E depois para o mundo inteiro, acrescentou Mateus. Henrique sorriu. Não duvidava que eles conseguiriam. No meio do segundo ano, algo extraordinário aconteceu na fisioterapia. Durante um exercício, Mateus conseguiu mexer a perna esquerda intencionalmente. Eu consegui! Eu consegui! Gritou ele, eufórico. O fisioterapeuta ficou impressionado. Mateus, isso é um avanço significativo. Significa que vou andar? Significa que existe uma possibilidade real. Vamos intensificar os exercícios. Quando Beatriz soube, ficou tão emocionada quanto ele. Eu sempre soube que você ia conseguir. Ainda não consegui andar. Só mexi a perna. É o primeiro passo. Literalmente. Henrique chorou quando viu o filho movimentar a perna. Não porque precisasse que ele andasse para ser orgulhoso dele, mas porque sabia o quanto aquilo significava para Mateus. Nos meses seguintes, os progressos se aceleraram. Mateus conseguiu ficar de pé com apoio, depois dar alguns passos com o andador. Era um processo lento e doloroso, mas cada pequeno avanço era uma vitória. Quero conseguir andar até nossa formatura do ensino médio, disse ele para Beatriz. Você vai conseguir, tenho certeza. Como você sabe? Porque você é a pessoa mais determinada que eu conheço, e porque a gente já provou que juntos conseguimos qualquer coisa. A formatura do ensino médio realmente se tornou um marco inesquecível.
Beatriz havia sido aceita em várias universidades com bolsa integral, incluindo algumas no exterior. Mateus também havia recebido múltiplas ofertas. "Para onde você vai?" perguntou ele enquanto revisavam as opções. "Estou pensando na USP. Quero fazer relações internacionais aqui mesmo para continuar perto da família e do nosso projeto." "Que coincidência! Eu estava pensando em administração na USP também." "Sério?" "Sério. Quero aprender a gerenciar empresas para usar nosso dinheiro de forma mais eficiente nos projetos sociais." "Vamos ser colegas de universidade de novo. Parece que o destino não quer nos separar", brincou Mateus. A cerimônia de formatura foi emocionante. Quando chegou a hora de receber o diploma, Mateus pediu para tentar andar até o palco. "Filho, você tem certeza?" perguntou Henrique. "Tenho. Quero tentar." Com a ajuda de muletas e muita determinação, Mateus conseguiu caminhar lentamente até o palco. Cada passo era difícil, mas ele estava decidido. A plateia inteira se levantou para aplaudir. Muitos choravam abertamente ao ver aquele jovem corajoso superando suas limitações. Quando recebeu o diploma, Mateus estava ofegante, mas radiante. "Obrigado", disse ele no microfone. "Obrigado por acreditarem em mim. Mas principalmente obrigado à pessoa que me ensinou que a verdadeira força vem do coração. Beatriz, essa vitória é nossa." Ela subiu ao palco e os dois se abraçaram, emocionados. Era o fim de uma etapa, mas o começo de algo ainda maior. Durante a festa de formatura, Henrique fez um pronunciamento especial. "Hoje não estamos celebrando apenas a formatura dos nossos filhos, estamos celebrando o poder da amizade verdadeira. Beatriz e Mateus me ensinaram que as diferenças não separam pessoas, aproximam, que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos que construímos." Ele olhou para Dona Carmen, agora diretora regional da empresa e casada com João, o professor de português que conhecera na faculdade. "Quero anunciar que nossa empresa vai criar um fundo permanente para projetos educacionais. E os primeiros diretores desse fundo serão Beatriz e Mateus, quando se formarem na universidade." O anúncio surpresa deixou os dois sem palavras. "Isso significa que nosso sonho vai virar realidade?" perguntou Beatriz. "Significa que vocês vão ter recursos para transformar o mundo", respondeu Henrique. Anos depois, durante a formatura na universidade, Beatriz e Mateus oficializaram sua ONG Pontes Educacionais. O projeto havia crescido e agora atendia 50 escolas em 3 estados. "Conseguimos", disse Beatriz, olhando os dados de impacto. "Conseguimos o quê?" "Provar que uma amizade pode mesmo mudar o mundo." Mateus, agora caminhando normalmente depois de anos de fisioterapia, sorriu. "E estamos só começando." Na cerimônia de lançamento oficial da ONG, eles contaram sua história para uma plateia de educadores, empresários e estudantes. "Tudo começou quando uma menina de 11 anos decidiu defender um colega no pátio da escola", disse Mateus. "Ela não sabia que ele era filho de um bilionário. Não se importava com isso. Só se importava em fazer a coisa certa. E eu aprendi que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm quando não esperamos", completou Beatriz. "Quando abrimos nosso coração para pessoas diferentes de nós." 10 anos depois, a ONG havia impactado a vida de mais de 50.000 estudantes. Beatriz havia se tornado uma referência internacional em educação inclusiva. Mateus administrava não apenas a ONG, mas também a empresa da família, que agora destinava 30% dos lucros para projetos sociais. Dona Carmen, aos 60 anos, era diretora de uma das maiores empresas de limpeza do país, sua própria empresa, criada com o apoio de Henrique. João continuava dando aulas, mas agora também escrevia livros sobre educação transformadora. Em uma tarde de domingo, Beatriz e Mateus visitaram a antiga Escola Municipal Santos Dumont, que agora tinha uma placa na entrada. Escola Santos Dumont, parceira da ONG Pontes Educacionais. "Lembra quando a gente sentava debaixo daquela árvore?" perguntou Beatriz, apontando para a única árvore do pátio. "Lembro. Você dividia seu lanche comigo e a gente falava sobre como seria o futuro." Será que imaginávamos que seria assim? Não. Imaginávamos algo muito menor.
Eles se sentaram no mesmo lugar onde costumavam conversar quando crianças. Beatriz, posso te fazer uma pergunta que nunca fiz? Claro. Por que você me defendeu naquele primeiro dia? Você nem me conhecia. Beatriz pensou por um momento. Porque era a coisa certa a fazer. E porque, não sei, algo em você me lembrava de mim. Como assim? Você estava sozinho, assustado, precisando de alguém. Eu me sentia assim às vezes também. Então achei que a gente podia se ajudar. E olha no que deu. Olha no que deu. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as crianças brincarem no pátio. Alguns alunos os reconheceram e vieram cumprimentá-los. Vocês são os fundadores da ONG, né? Perguntou uma menina de uns 10 anos. Somos, respondeu Beatriz. Por quê? Porque minha professora conta a história de vocês. Diz que a gente pode mudar o mundo se a gente for amigo de verdade das pessoas. Sua professora está certa, disse Mateus. Posso tirar uma foto com vocês? Claro. Depois que as crianças saíram, Beatriz sorriu. Acho que conseguimos mesmo. O quê? Provar que não importa de onde você vem ou quanto dinheiro tem. O que importa é o tamanho do seu coração. E o tamanho da sua coragem para defender o que é certo. E a força da amizade verdadeira. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Mateus parou. Beatriz, obrigado. Pelo quê? Por ter mudado minha vida. Por ter me ensinado o que é amizade. Por ter me mostrado que eu era muito mais do que minhas limitações. Obrigada a você. Por ter me ensinado que a gente pode superar qualquer coisa quando tem alguém que acredita na gente. Eles se abraçaram ali mesmo, no portão da escola onde tudo começou. Duas crianças que haviam se tornado adultos, dois amigos que haviam se tornado parceiros na missão de transformar o mundo através da educação. Pronta para os próximos projetos? Perguntou Mateus. Sempre. A gente tem muito trabalho pela frente. E muito amor para espalhar. Muito amor para espalhar. Enquanto dirigiam de volta para casa, eles planejavam as próximas expansões da ONG. Queriam chegar a outros países, criar programas para crianças com deficiência, desenvolver tecnologias educacionais inclusivas. Às vezes eu penso como teria sido nossa vida se a gente não tivesse se conhecido, disse Beatriz. Preferiu não pensar nisso, respondeu Mateus. O importante é que nos conhecemos e que continuamos juntos nessa jornada. Para sempre, para sempre. E assim, a história que começou com uma menina defendendo um garoto cadeirante no pátio da escola se transformou em uma amizade que mudou não apenas suas vidas, mas a vida de milhares de outras pessoas. Porque às vezes, os maiores milagres começam com os gestos mais simples, e às vezes defender alguém quando ninguém mais defende pode ser o início de algo muito maior do que jamais imaginamos. Fim da história. E você? O que achou desta história de amizade e superação? Beatriz e Mateus nos ensinam que as diferenças não devem nos separar, mas sim nos unir. Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e se você já viveu alguma situação parecida. Seu like e inscrição ajudam muito nosso canal a crescer e trazer mais histórias inspiradoras como esta. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.